seja bem-vindo à SMV20, a Semana de Marketing e Vendas para Startups e Empresas de Tecnologia, uma iniciativa do Clint Hub em parceria com a Distrito e com a Darwin Startups. Eu sou Rodrigo Lossi e vou estar aqui do lado de vocês nessa semana, mediando os bate-papos da trilha de Marketing Avançado. Antes de apresentar o nosso convidado e iniciar esse bate-papo, eu quero lembrar para vocês que vai rolar um sorteio de um ingresso por Digitalks Expo 2020 e 2 mentorias exclusivas nas áreas de vendas e CS pelas Sales Hackers e também pela consultoria de sucesso. Para participar é bem simples, basta você fazer um stories aí no seu Instagram, mostrando que você está assistindo a SMV, use a hashtag SMV2020 e marque os perfis do Clint Hub, do Digitalks, do Sales Hackers e do Hobbies.cs. Vai estar aí no vídeo para você marcar esses perfis. O sorteio vai rolar na sexta-feira, às 19 horas, pelo Instagram do Clint Hub. Bom, o assunto de hoje é Account-Based Marketing, né, e como aplicar essa estratégia no seu negócio. Eu tenho a honra de ter aqui comigo o Aloysio Ferreira, que é gerente de marketing da Involves. Aloysio, queria primeiro que tu te apresentasse, falasse um pouquinho sobre a tua trajetória e sobre o desafio que tu tens aí na Involves. Maravilha, Lócio, bom dia a todos que nos ouvem aí. Prazer também estar participando aqui com vocês, com o pessoal da Clint, nessa semana. E bom, trazendo um pouquinho aqui da minha história, acho que dá para dividir aqui em alguns momentos. Acho que o primeiro momento que eu gosto sempre de ressaltar é o início da minha carreira. Eu acabei entrando numa agência de marketing digital onde que tinha um designer, um programador, e tudo que não era essas duas coisas eu acabava colocando a mão na massa também. Então acho que isso me ajudou durante 2 anos e meio eu fiquei nessa jornada. Então isso me ajudou a ter uma visão bem transversal de como executar várias coisas, tudo que o analista de marketing digital basicamente pode fazer. Depois, na sequência, eu acabei ingressando na Resultados Digitais lá em 2014, quando ainda era uma empresa de cerca de 50 funcionários. Ingressei numa área de consultoria, na área de pós-venda, então a gente dava consultoria de marketing digital para os clientes da empresa, uma área que hoje não existe mais, mas nesse momento também foi muito legal poder conhecer a realidade de empresas de diferentes tamanhos, segmentos, e entender um pouquinho do desafio de cada uma delas. Logo na sequência, eu acabei assumindo a coordenação de toda a parte de aquisição de tráfego da RD e qualificação de leads, que é o time de growth. Então, todas as ações de SEO, e-mail marketing, redes sociais, qualificação de leads, social media, ficava sob o meu guarda-chuva. Até que no ano passado, eu assumi uma posição de gerente de marketing na Involves e hoje eu acabo ficando responsável por todo o departamento de marketing. Então, tem a parte de conteúdo, tem geração de demanda, mas tem branding, tem product marketing, tem eventos. Então, hoje eu estou com uma atuação um pouco mais transversal de marketing, assim. Legal, e eu acho que até para conectar com o tema do nosso papo hoje, Account-Based Marketing, tu tendo tido a experiência de trabalhar com a RD, que basicamente trabalhava com micro, pequenos e médios negócios, né? Quando se deparou com a Involves é uma empresa que trabalha com grandes contas, né? Trabalha com grandes players. Eu acho que aí foi o grande tipo de desafio que tu teve que enfrentar ao fazer essa transição para uma empresa como a Involves. Queria que tu falasse um pouco sobre esse desafio e já introduzindo por que o Account-Based Marketing tem sido uma estratégia interessante para vocês. Legal. Primeiro, eu acho que não é uma virada de chave simples. Eu mesmo até negligenciei um pouco isso. Eu acho que a gente está falando de, basicamente, não é só uma nova estratégia, é um novo paradigma de marketing. É uma nova forma de pensar as relações entre marketing e vendas. É um novo processo, é uma nova forma de medir, de acompanhar, de mensurar os resultados. Então, levou alguns meses até conseguir virar a chave completamente na minha cabeça. Era muito comum, às vezes, me pegar estruturando uma operação de ABM, mas com premissas de inbound. E no fim das contas, muito do que é já consolidado no cenário de inbound marketing, ele acaba perdendo totalmente o sentido quando a gente fala de ABM. Então, demandou estudar bastante, demandou desaprender algumas coisas para poder reaprender outras nesse cenário. E os mesmos desafios que eu tive nessa jornada foi o que o time também teve nessa jornada. Porque na Involves existia até o momento também uma máquina inbound, que é o que acabava sustentando parte dessa geração de demandas. Então, assim, a equipe já estava acostumada com esse modelo de trabalho. Só que qual que era o grande ponto ali, né? Para o tipo de cliente que a gente gostaria de atingir, que são grandes contas,
esse modelo do inbound ele estava se mostrando muito ineficiente. Ele trazia um volume legal de lead, de MQL, mas as grandes contas mesmo acabavam pingando uma, duas por trimestre e de fato não era suficiente para mover o ponteiro ali em termos de geração de receita para a empresa. Então, ao longo do tempo, não foi com a minha chegada que o IBM apareceu no radar da Involves. Essa ideia de ir por uma nova estratégia, ela já existia na empresa, mas eu cheguei muito com essa missão de, tá, beleza, a ideia está aí, como é que a gente aterriza, consolida isso e faz essa máquina girar. E é o que a gente está conseguindo até o momento. Legal. Se tu fosse conceituar de uma forma simplificada o que é o IBM e quais são os principais pilares deles, o que vocês têm, como que tu tem visto, né, o IBM, mas principalmente como que tu conceitua o IBM dentro como estratégia para quem ainda não está muito familiarizado com o conceito? Legal, eu acho que vale a pena falar o que significa a sigla, né, que é o Account Based Marketing. Então, já tem uma diferença muito grande de início. Assim, é um marketing baseado em contas específicas e não num segmento, numa persona. Então, assim, são contas específicas e ainda indo um pouco mais a fundo, contas específicas considerando as personas específicas dessas contas. Né? Então, é uma atuação muito mais direcionada. E quando a gente muda, né, quando a gente começa a falar disso, algumas coisas acompanham. Então, primeiro de tudo, quando a gente fala de um cenário de meta, a meta do inbound geralmente é uma meta numérica. A meta do IBM é uma meta nominal. A gente tem uma lista de contas que a gente vai atrás dela. E como a gente está falando já de um cenário um pouco mais restrito, de uma meta nominal, a outra coisa que acaba perdendo muitas vezes o sentido é aquela questão do bench entre etapas do funil. Então, é muito comum no cenário inbound a gente buscar benches de qual é a taxa de conversão de lead, MQL, MQL, SAL, coisas desse tipo. Como no universo de IBM ele é menor, às vezes a gente não tem nem relevância estatística para poder afirmar que a minha taxa de conversão é X ou Y, tá? Porque às vezes uma conta que mexe ali já faz muita diferença. E também como a IBM é uma coisa relativamente nova, principalmente no Brasil, a gente tem pouco histórico, seja na própria Involve, seja em outras empresas que trabalham com isso no Brasil, para poder ter uma consistência e falar de taxas de conversão entre etapas do funil. Acho que a outra coisa também que acaba pegando muito, né? Existe muito uma questão de passagem de bastão no cenário inbound. Então, existe o marketing gerando os MQLs e dali para frente, normalmente entra um SDR, que na maioria das empresas do Brasil, o SDR ainda acaba ficando em vendas. Então, existe essa ruptura e depois de vendas de SDR para o time comercial de fato. Então, a gente está sempre passando bastão para algum lado. E isso acaba favorecendo, inclusive, a própria atuação em nichos, né, em silos, basicamente. Então, o marketing meio que diz para a SDR, fiz minha parte, agora é contigo. O SDR fala para vendas, fiz minha parte, agora é contigo. E quando a gente vai para o lado do IBM, essa questão de passagem de bastão e silos não faz o menor sentido mais, porque desde o momento zero, marketing está atuando junto com o SDR e com vendas para que a máquina funcione, para que a lógica do IBM ela possa funcionar. Então perde todo o sentido, inclusive, daquela rivalidade muitas vezes discutida entre marketing, vendas, coisas desse tipo, porque no momento zero, por exemplo, de escolher as listas que a gente vai atacar, vendas já está presente. Na hora de começar as ações que atacam aquela conta especificamente, normalmente as mensagens enviadas vai no nome do SDR. Então existe uma sincronicidade muito grande desde o início desse processo. Eu acho que esse talvez sejam os principais pilares assim das diferenças entre as duas atuações, na minha opinião. Legal, bacana. E tu falou um pouco dessa questão da necessidade da aproximação entre o time de marketing e o time de vendas. E falando em time como um todo, assim, né, uma empresa, né, o nosso foco da semana está em empresas de tecnologia, startups. Que tipo de equipe que tu acredita ser necessária para começar a fazer essa operação? É uma equipe, são pessoas, é um squad? Como é que vocês têm, como é que tu tem, olhando esses benchmarks, como é que vocês têm feito na Involves isso? Legal. Contando um pouquinho da história, assim, né? A gente rodou um piloto a gente está no Q3 do ano passado a gente usou muito para estruturar, para aprender, para estudar, e no Q4 a gente rodou um piloto para tentar descobrir qual seria a equipe necessária, as funções, os processos para fazer essa máquina rodar.
E como resultado desse piloto, a gente chegou a uma conclusão que a gente precisa de 3 pessoas no departamento de marketing dedicadas ao IBM para que a gente consiga ganhar musculatura e escala quando a gente, nessa máquina. A primeira delas é uma função que a gente, não sei se isso é oficial do mercado já, mas pelo menos ali a gente está chamando de ABMer. E o que é esse ABMer? Esse ABMer é uma interface entre marketing e vendas, é um gerente de projetos e é um estrategista. Essas 3 coisas é o que se espera dessa pessoa. Para que ela consiga fazer isso, muito provavelmente ela é uma pessoa que precisa ter um pouco mais de bagagem de vida, de mercado, de marketing digital, para que ela consiga exercer bem todas essas funções. Na Involves, por exemplo, a ideia é que o IBM nem sente, apesar de ser um recurso de marketing, ele não vai ficar sentado na mesa do marketing, no andar do marketing, ele vai ficar lá no time de vendas. E eu espero que ele seja essa voz da consciência para o time de vendas, né? Porque o que acontece? Muitas vezes os vendedores, naquela urgência de bater a sua meta, e a meta está diretamente relacionada ao salário, coisa que no cenário de marketing, na maioria das vezes, não é, né? Normalmente vendas tem variável e marketing não. Então, isso acaba trazendo um cenário propício para que vendas tenham um tipo de timing e marketing tenha outro. E nesse timing, às vezes, a gente confunde isso com um pouco de afobação também, né? Muitas vezes o vendedor não necessariamente checa todas as possibilidades antes de querer fazer uma ação para uma determinada conta, não checa se a persona é aquela mesma, não checa se a conta tem o fit, mas ele está naquela fome, né? Naquela vontade de bater a meta dele. Só que no universo de marketing, as coisas não acontecem tão rápidas assim, né? Toda vez que chega uma ação para poder ser executada, tem um tempo de pensar na ação, tem um tempo de produção, tem um tempo de ir para um time de design para poder colocar aquilo na rua, tem uma aprovação final. Então, existe um timing diferente que, para que o negócio funcione, as ações que entram em produção e marketing, elas têm que ser um nível de certeza bem bom, assim, né? Existe algumas premissas que têm que ser respeitadas. E eu espero que o ABMer faça isso, que o ABMer questione o vendedor. Cara, tá, beleza, essa conta mesmo, essa persona mesmo, existe uma solução mais barata do que essa que você está me propondo ou do que essa que você está querendo? E depois disso, né, depois de fazer esse filtro, que ele faça um bom briefing e toque a bola redonda para que o marketing possa executar essas ações. Por outro lado, eu espero que o ABMer seja essa voz de vendas dentro do marketing, né? Que não deixa o cara ficar no timing dele ali, que às vezes não atende, que ele traga esse senso de urgência de que sim, a gente tem uma meta para bater, tem um vendedor que tem uma receita, tem o timing que a gente precisa cumprir com essas contas, tá? Então, feito esse momento inicial de interface, tem toda a parte de garantir que as ações sejam entregues no prazo e na qualidade, no recurso que a gente tem para poder fazer. E eu espero muito que o ABMer ele seja responsável por pensar nessa sequência de ações que a gente vai fazer para atacar as contas. Então, ABM não é uma coisa que a gente pode pensar destinada somente à aquisição, ela pode ser voltada para a expansão também dos atuais clientes. No nosso piloto na Involves, a gente pensou numa sequência de ataque focada só em aquisição, mas eu espero que o IBMer possa pensar numa sequência de ataque direcionado às contas que vise a expansão, mas também que vise momentos específicos. Por exemplo, quando uma pessoa muda de cargo, quando contrata-se um novo diretor, tomador de decisão em uma determinada empresa, quando essa empresa lança uma nova linha de produtos ou adquire uma outra empresa, tudo isso são oportunidades para a gente poder entrar com o nosso produto. Tá? Então, é um pouco disso a função desse IBM. Depois, as outras 2 pessoas para compor o time, uma é uma produtora de conteúdo e a expectativa é que, a partir do momento que a gente define em conjunto com vendas as contas e quais são as prioridades, a gente possa estabelecer que, a partir de tal dia, a gente vai começar a atacar tal empresa. É importante que a gente defina uma data e que tenha um tempo para a gente poder trabalhar até lá, para que essa produtora de conteúdo possa fazer uma pesquisa extensa sobre aquela conta. Então, olhar o balanço daquela empresa, olhar informações públicas, stalkear os tomadores de decisão nas redes sociais, levantar tudo que é possível de informação sobre aquela empresa, para que depois ela possa produzir conteúdos customizados, direcionados, exclusivos para aquela empresa,
para na hora que chegar o dia em que a gente vai começar atacar aquela conta, a gente já tenha os conteúdos em mãos, como se fossem as cartas na mão para poder ir botando na mesa à medida que aquela sequência de ação vai se desenvolvendo. E por que isso é importante, né? Timing em ABM é uma coisa, cara, fundamental, assim. Então, se a gente tentou uma abordagem pelo LinkedIn e não funcionou, cara, vamos tentar uma abordagem pelo WhatsApp. Mas para isso a gente já tem que ter os recursos prontos, né? Se a gente for parar para pensar, para produzir alguma coisa, a gente perde esse time. E a terceira pessoa desse time seria uma pessoa muito focada para as ações offline. O legal do ABM é essa possibilidade de mesclar coisas do online, coisas do offline, e sempre numa sequência de ataque a uma conta que a gente, na linguagem do ABM, acaba chamando isso de play, né? Sempre que a gente tem uma play, a gente normalmente começa por ações online, de conteúdo customizado, específico, e caso isso não funcione, a gente começa a migrar do offline e a gente começa a fazer ações no offline que vão das mais baratas até as mais caras. Para esse momento, a gente sempre tem que pensar, num brainstorming, num storytelling para aquele envio daquele conteúdo, em encontrar fornecedores, em postar no correio, em acompanhar. Então, isso também acaba gerando um volume de trabalho grande. E que se eu tenho uma pessoa só, uma produtora de conteúdo só para acompanhar toda a cadeia, novas contas elas vão ser prejudicadas na hora de entrar nessa esteira de ataque, né, que a gente está falando aqui. Então, essas 3 pessoas é o que a gente mapeou como necessário para conseguir rodar bem um processo de ABM. Aí tem algumas outras pessoas que acabam servindo de apoio também ao redor, né? A questão de um designer é importante, mas na Involves o time de design é um time transversal, ele não fica no guarda-chuva do marketing, mas a gente tem um recurso lá que acaba nos ajudando. A gente tem uma pessoa de mídia paga, e mídia paga é uma estratégia que também faz sentido para a IBM, mas ela não fica no núcleo de IBM. A gente tem um time de growth que essa pessoa fica alocada lá. Então, acho que tem esses 2 profissionais ainda que acabam prestando apoio e suporte para a gente, né? Mas essa é a estrutura. Bem legal, acho que quando a gente pensa numa visão de equipe, né, geralmente as empresas no time de marketing, de vendas, já têm seus recursos, né, mas muito mais que um recurso é um mindset, né, que eu vejo que é muito diferente de ter profissionais, né, a ideia do ABMer, que é o cara que vai ficar olhando, vendo práticas, vendo as experimentações que já funcionaram em outras empresas e buscar esse tipo de referência, eu vejo como um grande ponto diferencial. Assim, o grande desafio é tentar compatibilizar isso dentro com a estrutura da empresa, né? Muitas empresas já fizeram inbound, tem recurso inbound, continuam fazendo inbound. Como começar essa estratégia, assim, esse como começar, tu comentaste que para a Involves foi um piloto, que já está se desdobrando agora numa equipe. Quando a gente pensa em como começar, assim, não tem como, obviamente, trazer toda uma estrutura de um primeiro momento, né? Que tipo de validações e testes tu recomendaria, assim, para quem quer começar uma estratégia de IBM? Bom, acho que o primeiro ponto é não contrate ninguém novo e não contrate nenhuma ferramenta nova para poder executar. Faça acontecer com os recursos que você já tem em casa. Primeiro, valide, pegue 10% do tempo da tua equipe para poder montar um piloto. O caso da Involve foi muito esse. No Q4 do ano passado, a gente montou um comitê e parte do tempo da sprint dessas pessoas eram dedicados a esse projeto. Coisas que ajudam bastante, né, nessa jornada. Primeiro, garantir que você tem as pessoas necessárias e que tem a vontade suficiente para fazer esse projeto virar. Como a gente está falando como quase que um job paralelo às entregas que normalmente aquela pessoa tem, aquela pessoa tem que estar muito motivada, com vontade para poder fazer virar esse projeto novo, né? Então, acho que esse é o primeiro passo. Não invista recursos extras antes de validar o modelo. O outro ponto é, antes de começar de fato com esse time ou começar a rodar o teu projeto, faça uma coisa que parece atraso de vida, mas na verdade você vai ganhar vários meses depois. Que é de fato pôr essa galera para estudar, entender o conceito, né? Tentar trazer uma curadoria mínima de conteúdos e materiais. A gente na Involves, a gente atrasou o início do projeto em 1 mês para que todo mundo que fizesse parte desse comitê obrigatoriamente tinha que consumir determinados conteúdos previamente já selecionados.
E isso acho que foi uma das melhores coisas que a gente pôde fazer para esse trabalho em equipe, porque a partir daquele momento a gente passou a se comunicar pelo olhar, a gente não precisava explicar mais por que a gente estava sugerindo determinada coisa. E isso deu muita velocidade para o trabalho desde então. Então acho que os primeiros passos seriam exatamente esses. Mas aí eu queria também até comentar uma outra coisa que já fiz algumas calls de bench aqui sobre esse assunto, e às vezes eu vejo as empresas caindo um pouquinho num erro, que é acreditar que necessariamente precisa ter uma máquina inbound rodando primeiro para que depois a gente tenha uma máquina de ABM. E, cara, isso no fim das contas não necessariamente é verdade. O que eu acho que é importante, e aí não necessariamente é inbound, é muito mais marketing de conteúdo ou um trabalho de brand awareness e PR. Eu acho que ninguém compra de você sem antes você construir uma parte de credibilidade ou das pessoas minimamente conhecer quem você é, né? Então, acho que o marketing de conteúdo e principalmente ações de assessoria de imprensa conseguem trazer esse nível de credibilidade. Então, isso eu recomendo, independente se você pensa em estruturar uma máquina inbound ou de ABM. Mas não necessariamente você precisa ter toda a produção de conteúdo, ter todo um fluxo de nutrição, ter todo um lead scoring, uma qualificação de leads, para que depois você avance para uma máquina de IBM. O IBM ele não é uma evolução do inbound, é um outro paradigma de marketing, né? Então, acho que dá para você pensar assim na produção de conteúdo, em ações de assessoria de imprensa, com o objetivo de awareness e branding e reforço de autoridade, e em paralelo estruturar essa máquina de IBM sem passar pelo caminho do inbound, né? Legal, acho que é um insight bacana, né? A nossa experiência trabalhando com assessoria de imprensa, tu constrói muito um ativo, né, de marca e de construção, e quando a gente está trabalhando com account-based marketing, são grandes contas, né, muitas vezes a forma de alcançar esses executivos, né, além de todas as formas de técnicos que a IBM tem, assessoria de imprensa, PR, para conectar com esses veículos que esses grandes, que esses decisores consomem, é muito estratégico, né, então facilita muito o trabalho, até inclusive de inbound, mas facilita o trabalho de vendas, porque a empresa passa a ter um posicionamento de marca, de autoridade forte com uma estratégia, né? De novo, não é uma bala de prata, né? E o IBM, eu acho que ele traz muito isso, né? Não tem, assim, uma formulazinha, na verdade, é uma série de ações que tu tem que concatenar e fazer elas fazerem sentido, assim, né? E acho que outro ponto também que eu vejo muita discussão é a questão do investimento para isso, né? A gente falou de time, falou de algumas coisas, mas quando eu olho para a questão de investimento, se eu estou trabalhando em grandes contas, consequentemente, tu pode ter um custo de aquisição maior desse cliente, porque às vezes é um contrato de 1 milhão, 2 milhões de anos, só com uma conta que tu está tentando vender. Eu acho que esse paradigma do investimento também é uma coisa que dá para relativizar mais, né, no account-based marketing. Eu acho que também a questão de caro e barato é questão de resultado, né? De fato, o inbound é uma estratégia de marketing que tende a ser mais escalável. Porém, o que adianta eu ser escalável, mas não conseguir trazer as contas que a minha empresa precisa? Então, no fim do dia, dependendo do tipo de cliente que você pretende atacar, o inbound pode ser o barato que sai caro. Se você pegasse o mesmo dinheiro que você investe em inbound e migrasse para uma máquina de IBM, talvez você teria mais retorno financeiro, o que deixaria o IBM mais barato, entre aspas, né? Então, eu acho que é essa relação que a gente precisa fazer. Legal, show de bola. E pensando assim numa visão de quando eu penso em inbound, a gente tem vários indicadores que são padrões de mercado, assim, né? E KPIs que tu vai acompanhando. Quando tu olha para o account-based marketing, quais são os principais indicadores que tu acompanha para entender como é que está a saúde dos projetos de IBM? Legal. Essa questão do acompanhamento de metas, no caso do IBM, ele é nominal, né? A gente tem as contas e começa a avaliar ali a evolução dessas contas de acordo com as nossas ações. Se eu pudesse, é difícil falar isso, mas se eu pudesse transferir a mesma lógica de funil de inbound para a lógica do IBM, talvez esse funil começasse muito com a parte de awareness, e aí eu acho que a gente começa a falar muito do impacto, o alcance das nossas campanhas, mensagens em social, para diferentes tomadores de decisão dentro daquela empresa. E eu já vi algumas práticas fora do Brasil de que se a gente tem mapeado daquela empresa 30 pessoas que a gente precisa atacar numa ação,
Se 15 delas consumirem ou forem impactadas por um determinado conteúdo, a gente já considera que aquela empresa entrou no funil na etapa de awareness, aquilo está vencido, né? Depois a gente tem uma etapa de engagement, que é as pessoas de fato responderem aquelas ações ou interagirem com aquelas ações. Até o momento em que a gente acaba descendo essa conta para uma etapa que a gente pode chamar de Marketing Qualified Account, que é normalmente quando essa conta ela acena de maneira positiva para iniciar uma conversa com um time comercial, né, uma reunião com um intuito comercial, até que a gente chegue a cliente. Se a gente fosse tentar transpor a lógica de funil para IBM, seria mais ou menos assim. Mas como que a gente acompanha no dia a dia, uma prática muito legal que eu vi num curso uma vez, que a gente pretende replicar na Involves, é a ideia do bingo card. E é uma cartela de bingo mesmo, cada quadradinho é uma das contas, bom, se a gente entendeu que a conta foi impactada o suficiente para entrar para já ser considerada como uma conta que está no estágio de awareness, a gente vai lá e faz um risquinho. Se ela entra num estágio de engajamento em que as pessoas começam a conversar, a gente vai lá e colore um quadradinho, né? Se ela entra numa etapa de marketing qualified account, a gente faz outro risquinho e a gente vai trabalhando de maneira visual mesmo e bem simples, né, para que todos consigam entender o estágio de evolução de cada uma das contas que a gente está trabalhando. Então faz a legenda ali no canto, né, do que significa cada coisa, e essa é uma das formas de acompanhar. E olha que louco, né? Quando a gente fala de inbound, isso é impensável. A gente tem que ter um dashboard, tem que ter Power BI, tem que ter... Cara, aqui não, aqui é um universo restrito, então dá para fazer isso sei lá, num quadro, né, que tu tem no teu departamento. Legal, muito bacana. Bom, a gente está chegando na parte mais final do nosso talk. Eu queria que tu falasses muito um ponto importante quando eu falei IBM, é buscar essas referências, conteúdos e muito mais do que já querer fazer é se inspirar, ler bastante e tal. Queria que tu passasse algumas referências, que tipo de conteúdo que tu recomenda para o teu time, que tu lesse, que tu recomenda para o teu time, para nivelar conhecimento e começar as práticas já com um mínimo de conhecimento viável. Já. Bom, normalmente as coisas lá principalmente no Vale do Silício, tem já a estar um pouco mais avançada do que aqui no Brasil, né? Então existem algumas empresas do exterior que já são dedicadas e focadas, são ferramentas exclusivas para a IBM. E acabam também se apropriando da lógica de produção de conteúdo, do marketing de conteúdo que a gente falou aqui também nesse papo, né? Então tem conteúdos muito bons. Eu recomendo muito acompanhar a Demandbase, que é uma ferramenta e tem conferências, webinars, conteúdos, um bom blog a respeito. Tem a Engage também, que é outra ferramenta que também produz bons conteúdos. Inclusive, para mim, assim, ó, se tivesse que falar qual que é o conteúdo que você não pode deixar de consumir, ou se eu tivesse que escolher um conteúdo só, qual que seria? É um guia sobre IBM que a Engage tem. Ele já está na segunda versão. Todos os dois são muito bons, né? Mas o segundo é o mais atualizado. Então, existe esse guia da Engage que vale a pena buscar e procurar depois. Esse é o conteúdo matador, assim, é um e-book de mais ou menos umas 130 páginas, mas ali tem tudo que tu precisa saber, né? Tem um curso também que é muito, muito rápido de fazer, um curso de 3 horas na Conversion Excel Institute, então é CXL Institute, que fala especificamente sobre a IBM, traz para quem assim, ó, cara, está começando agora e quer buscar mais conhecimento, é um bom conteúdo, né? Vale a pena consumir esse conteúdo. E dessas duas empresas que eu falei lá no exterior, existe uma espécie de liga de empresas de ferramentas para a IBM. Então, quando você começa a consumir conteúdos da Demandbase e da Engage, você vai descobrir que ela faz parte de uma rede de outras empresas com foco em IBM, cada uma com uma proposta de valor diferente. E a partir disso, você começa a descobrir também mais outros blogs, mais outros conteúdos. Mas eu acho que o ponto de partida talvez seja visitar um pouco do blog dessas duas empresas aí. Legal, muito legal. São duas excelentes referências aí para a gente seguir. Aloysio, eu queria novamente agradecer muito a tua participação aqui na Semana de Marketing e Vendas do Clint Hub. Foi um prazer te receber. Eu acompanho muito as tuas redes e como tem feito. Quem quiser se conectar contigo, quais são as redes que tu está mais ativo e que as pessoas possam se conectar contigo e entender um pouco mais a tua trajetória e a tua linha de pensamento.
Maravilha, sem dúvida alguma, eu escolho o LinkedIn para estar um pouco mais presente. Então é Aloysio Ferreira lá no LinkedIn. Pô, sempre aceito todo mundo que me conecta, que me pede ali e vamos trocar, vamos conversar mais. A gente não precisa parar aqui nesse talks aqui que a gente está fazendo, né? Perfeito, Luiz. Muito obrigado novamente. Bom, esse foi mais um vídeo da Semana de Marketing e Vendas. Acompanhe o próximo. Até mais. Valeu, até mais, pessoal.